Esse terceiro exercício se chama Attractor Point e é uma estratégia muito presente no design na arquitetura contemporânea. É uma das maneiras de se gerar facilmente fields. Field pode ser traduzido como campo. A ideia é que, em oposição à concepção moderna de espaço como algo neutro, onde se posicionam objetos, ou a ideia pós-moderna de lugar, que é algo que é carregado historicamente, hoje em dia discute-se fields a partir do texto de Stan Allen chamado From Object to Fields. A ideia é que o espaço é como um fluido em que cada ponto é carregado de alguma maneira. Então, um attractor point pode ser um ponto que atrai, que carrega, ou que expulsa, que descarrega. Por exemplo, aqui em escala urbana, alguns exemplos. A ideia é que os objetos, eles apresentam repetição diferenciada, ou seja, é a mesma regra para gerar todos eles, mas pela posição deles em relação ao attractor point, eles se diferenciam. Então eles têm uma semelhança, mas é uma semelhança que se diferencia. Ou, por exemplo, no tratamento acústico dessas salas da Hadith em Guangzhou, em que os componentes que abafam o som, em vez de eles surgirem do nada, eles vão como um gradiente de um componente pequeno para um componente em escala maior. Então aqui a ideia é: nós criaremos um grid de pontos. Vamos colocar um círculo no centro de cada ponto. E o raio do círculo vai responder de acordo com a distância a esse ponto no Rhino. E por fim, vamos colorir cada um dos círculos de acordo com a distância. Então, pode criar um arquivo novo, não importa a dimensão, e pode criar um arquivo novo de Grasshopper. O primeiro passo é criar o grid. Eu poderia usar um rectangular, mas seria muito fácil. Eu prefiro mostrar mais comandos para mostrar mais aspectos importantes do Grasshopper. Então vamos criar nós mesmos o nosso próprio grid. Então, para criar pontos, eu posso pedir para ele construir os pontos. Construct point. O Construct Point possui três inputs, as três coordenadas x, y e z. Então, como eu quero criar uma série de pontos, eu vou criar uma série de números. Eu posso tanto usar series, como já fizemos, quanto usar range. Nesse caso eu vou usar o range, que eu acho o controle mais interessante. Então eu vou pedir para ele range. E o range vai querer o domain e os steps. Ou seja, quais são os pontos vão estar inseridos em qual domínio e quantos pontos estarão dentro desse domínio. Ao invés de eu construir um domínio com construct domain, eu posso simplesmente colocar algum valor com o number slider. E o Grasshopper, ele tem uma inteligência que vai supor que o domínio é entre 0 e esse valor estabelecido. O próximo passo é informar quantos pontos eu quero ter. Então eu vou colocar um outro slider com um valor algo como 12 e vou conectá-lo ao steps. Por enquanto nada aconteceu,
eu tenho só esse ponto aqui, que é o ponto 0, 0 e 0, pois é o ponto padrão. E eu vou usar essa série de números, de 0 até 25, como coordenadas x, ou seja, aqui ele já criou 12 pontos no eixo x, e agora eu vou pedir para ele criar também no eixo y. Mas veja, ele está cruzando o item 0 do x com o 0 em y, o item 1 em x com o item 1 em y, o item 2 em x com o item 2 em y, o item 3 em x com o item 3 em y. Eu quero que ele cruze todos os itens zeros em x com todos os itens em y, todos os itens 1 em x com todos os itens em y. Então eu preciso que ele faça um cross-reference, eu preciso que ele referencie todos os itens de uma lista com todos os itens de outra lista. Então, entre os dois, eu peço para ele cross-reference. Então, todos os itens em x com todos os itens em y vai alimentar todos os itens em x com todos os itens em y. E esse componente, ele apresenta essa aba preta aqui embaixo. Isso significa que se eu clicar com o botão direito em cima do nome do componente, eu posso mudar algumas opções. Por exemplo, como ele vai fazer o cross-reference. No nosso caso, como nós queremos um grid, eu vou deixar como holistic. O próximo passo é criar os círculos. Então eu vou clicar duas vezes no fundo da tela e pedir para ele Circle. Sempre tenha em mente que os ícones que têm um hexágono preto no fundo, eles não geram geometria. Eles apenas armazenam na memória do computador. Então, o próximo item, Circle, é o que nós queremos. Veja que quando eu passo o mouse em cima, eu tenho o nome do componente e eu tenho a descrição. Create a circle defined by base, plane and radius. Ou seja, cria um círculo definido por um plano e o raio. O plano nós já temos, é cada um desses pontos. Se eu colocar um ponto, ele vai entender que é o plano XY. E o que me interessa definir agora é o raio. O raio não vai ser igual em todos os círculos. Eu quero que o raio responda à distância de acordo com um ponto que eu vou definir agora. Então eu vou criar um ponto no Rhino e vou referenciar ele no Grasshopper. Como eu quero só referenciar, como eu quero só apontar qual é o ponto, eu uso o point com o hexágono preto. E ele está laranja porque ele não recebeu nenhuma informação ainda. Eu preciso clicar com o botão direito, falar set one point e escolher o meu ponto. Agora o raio vai ser definido pela distância entre cada um desses pontos para esse ponto. Então eu preciso medir a distância. Eu vou pedir para ele distance entre qual é o ponto A e qual é o ponto B. O ponto A vai ser o ponto referenciado e o ponto B o grid de pontos. E ele vai me dar uma lista com cada uma das distâncias. Se eu conectar as distâncias no input do circle, no radius, no raio, ele vai me dar essa geometria psicodélica. Isso acontece porque cada um dos pontos está gerando um círculo cujo raio é a distância para esse ponto. Ou seja, cada um dos pontos está gerando um círculo que tangencia esse ponto.
eu preciso de alguma maneira remapear os valores para que eles sejam mais baixos do que a distância, mas ainda assim respeitando-a. Então, ou eu poderia multiplicar por um fator menor do que 1, assim os valores diminuiriam, mas eu vou mostrar um componente mais interessante. Eu vou remapear os valores de um domínio para o outro. Então, antes de mais nada, vamos apenas agrupar o que está do construct point para trás e chamar de grid. E agora vamos remapear. Então, como eu vou remapear o valor que está entre a distância e o raio, eu criei esse espaço e eu vou pedir para ele remap numbers. Então, o que o remap numbers faz? Ele pega uma série de valores e remapeia de um domínio de origem para um domínio de destino. Então, é como se eu tivesse um domínio entre 20 e 100 e um domínio de destino entre 0 e 1, por exemplo. Então, nesse caso, remapear os valores do domínio de origem para o domínio de destino significa dizer que o 20 vai se tornar 0, que o 100 vai se tornar 1, que o 60, que é exatamente metade entre 20 e 100, vai se tornar 0,5. E que o 35, que é 1/4, o 40, que é 1/4, vai se tornar algo próximo em algo como 0,25. Então, a primeira coisa a fazer é informar quais são os valores. Os valores são as distâncias. E ele quer saber o domínio de origem, ou seja, qual é a menor distância e a maior distância. Então eu posso colocar um panel aqui e visualizar todos os valores. Esse componente panel fica aqui, ou eu posso digitar panel e com ele eu posso visualizar as informações que estão passando pelos wires. Então eu posso ver número por número até achar o menor e o maior. Não. Um dos motivos pelos quais eu uso o Grasshopper é para ser preguiçoso de uma maneira inteligente. Eu acho que o arquiteto deve utilizar o seu tempo onde sua inteligência é realmente única e necessária. Por exemplo, a compreensão de como articular um edifício com o entorno, como orientá-lo para melhor conforto ambiental, quais são as questões de visuais, como ele funciona estruturalmente, e não fazendo trabalho maquínico e banal, como puxando cortes no AutoCAD ou contando número por número, área por área, para achar o resultado. Para esse tipo de coisa maquínica, eu tenho um computador, e é exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou mandar a máquina calcular isso para mim. Vou mandar calcular os limites, o mínimo e o máximo.
Então eu peço para ela bounds. Create a numeric domain which encompasses a list of numbers. Ou seja, cria um domínio numérico que contenha uma lista de números. Então ele pede os números, eu dou as distâncias e ele me dá um domain de 13.73 até 41.43. Esse é o meu domínio de origem. Então agora eu vou criar meu domínio de destino. Então eu vou pedir para ele construct domain e eu vou dar o valor mínimo e o valor máximo. Algo entre 0.15 e 1.50. Nós vamos mexer com esses valores depois. E agora ele remapeou os números que estavam em um domínio para um outro domínio. Então, se eu substituir o raio, que era a distância, pela distância remapeada aqui, eu posso ver como eu posso controlar melhor agora esses valores. Então aproveitem e desliguem a pré-visualização dos itens anteriores e vejam que se eu altero a posição do ponto, eu altero todo o modelo. Então, criem mais um grupo e podem chamá-lo de círculos. Por fim, nós iremos colorir esses círculos. Então, nós vamos usar um gradiente de cores para colorí-los, de acordo com os seus raios, ou seja, de acordo com os seus comprimentos, ou seja, de acordo com a distância a partir da tractor point, do ponto trator. Então eu vou pedir para ele gradient. O gradient quer saber qual é o valor mínimo, que é essa cor aqui, qual é o valor máximo, que é essa cor aqui, e qual é o parâmetro, que é cada uma dessas cores. É mais ou menos como o remap domain, mas em vez de remapear para um domínio numérico para outro, ele remapeia de um domínio numérico para cores. Então, eu vou usar o comprimento de cada círculo para colorir. Então, eu vou usar o comprimento de cada círculo para colorir. Para descobrir o comprimento, basta eu pedir para ele length. E agora eu tenho uma lista de números. Novamente, eu preciso saber qual é o menor valor e qual é o maior valor. Então, novamente, eu vou pedir para ele bounds. E ele me dá um domínio de 0.62 para 8.1. O detalhe agora é que o gradient, que é o valor mínimo e o valor máximo, separado. E aqui ele está me dando um domínio com os dois juntos. Eu preciso desconstruir esse domínio para ter os dois valores separados. Para desconstruir o domínio, basta eu pedir para ele deconstruct domain. Ele me pergunta qual é o domínio, eu falo que é o bounds, e ele me dá o start, que é o valor mais baixo, e o end, que é o valor mais alto. Falta eu falar qual é cada um dos parâmetros. Cada um dos parâmetros é cada um dos comprimentos.
e ele gerou as cores. Mas se eu olhar na minha tela, nada aconteceu. Todos os círculos possuem ainda a mesma cor. Isso é porque eu não falei quais são as geometrias a serem coloridas. Eu preciso falar para o Grasshopper que o que eu quero colorir são esses círculos aqui. Então eu peço para ele um Custom Preview, ou seja, é uma pré-visualização customizada. Ele me pergunta qual é a geometria que eu quero colorir. Eu falo que são os círculos e qual é a cor que eu quero utilizar. Eu falo que são as cores do gradient. Então aqui ele já coloriu, dá para ver alguma diferença, mas esse gradient é muito sutil. Eu posso vir nesse círculo, clicar com o botão direito e alterar a cor conforme eu quiser. Ou eu posso buscar nesse arco-íris novas cores, ou eu posso clicar com o botão direito em cima, Presets, e escolher uma das cores que o Grasshopper já tem definidas ou que eu já criei anteriormente. Então podem salvar esse exercício como attractor points ou pontos atratores, tanto o arquivo de Rhino como o arquivo de Grasshopper. Lembre-se de salvar sempre ambos, de preferência com o mesmo nome e de preferência na mesma pasta, mudando apenas a extensão. E agora, se eu alterar a posição do ponto, tudo se atualiza.